Fazer o estudo do sinal de uma função do primeiro grau é a gente analisar quando que a função é positiva, maior que zero, quando que a função é negativa, menor que zero, ou quando a função é igual a zero, tá bom? Então, vamos pegar um modelo matemático aqui de uma função desse tipo aqui, ó, 5x, coloca para dar uma divisão exata aqui, menos 15, tá? 5x menos 15. O gráfico dessa função, ele ficaria dessa forma, ó, o gráfico, tá? Ele é positivo, está passando menos 15, então ele estaria aqui embaixo, para a direita e passando aqui no menos 15, tá? Só o que nos interessa é o seguinte, esse ponto aqui, ó, que a gente já viu que é o zero da função. Observe o seguinte, qualquer valor que você pegar maior que x, maior que esse ponto, a função é positiva. Qualquer valor que você pegar, a função é positiva. Isso aqui é o nosso y, que é a mesma coisa que o f de x. Qualquer valor que você pegar menor que esse ponto, a função é negativa. Tá bom? Então, o que determina para a gente quando é que a função é positiva e quando que ela é negativa é o zero da função. Tá? Então, esse gráfico que está nesse sentido aqui, ó, o eixo de x, e nesse sentido, nós vamos simplificar esse gráfico. Ao invés de fazer o eixo de y também, normalmente se usa apenas o eixo de x e a reta. Então, nós vamos simplificar esse gráfico dessa forma. Ele vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, ó. O eixo de x vai passando aqui, ó. Tá vendo? A gente sabe que a direita a função vai ser positiva e a esquerda vai ser negativa. E nesse ponto é igual a zero. Agora, esse ponto aqui, olha, a gente iguala a função a zero. 5x menos 15, nós vamos igualar a zero. Porque nesse ponto o y é zero. Então, 5x que é igual a 15. Então, x vai ser igual a 15 dividido por 5. X é igual a 3. Então, esse ponto aqui é o ponto 3. Para fazermos esse estudo, nós vamos precisar disso aqui, ó. Nós vamos fazer o estudo sinal, nós vamos analisar quando que a função é maior que zero, quando que a função é menor do que zero e quando que a função é igual a zero, tá? Então, nesse caso, nós temos quando é que a função é maior que zero? Quando maior que zero, quando x for maior do que 3. Para lá é maior que 3. Você poderia, algumas literaturas vão escrever assim, ó, x pertencente a R tal que x maior que 3. Tá, é a solução. Ou simplesmente fazer isso aqui, ó, quando x for maior que 3. Para lá a função é positiva, tá bom? Quando é que ela é negativa? Quando for menor que zero, tá vendo? Para cá, ó. Para cá ela é negativa. Então, quando x for menor do que 3. Qualquer número que você jogar menor que 3 aqui, o resultado é negativo. Se você jogar 2, por exemplo, que é menor que 3. Se você jogar 2, 2 é 5, 10. 10 menos 15, menos 5, dá negativo. Qualquer número que você jogar maior que 3, o resultado é positivo. Ó, vamos jogar 4 aqui, por exemplo. 5 vezes 4, 20. 20 menos 15, 5. É positivo. Tá vendo? Então isso aqui determina valores positivos, valores negativos. Se fosse um problema contextualizado, a gente poderia falar assim, ó, uma empresa ela tem um custo fixo de R$15, né? Então um custo fixo de R$15 poderia ser R$1.500 ou R$15.000. Aí tem um custo fixo de 15. E aqui a produção. Tá vendo? O que ela gasta para produzir. Então ela gasta R$5 para produzir cada objeto. Então a função seria R$5 para produzir cada objeto, menos os R$15, ela vai ter aqui o lucro dela. Quanto é que ela vai ter lucro? A partir do momento que ela produzir aqui e vender mais de 3 objetos. Porque aí o resultado começa a ficar positivo. Se ela produzir e vender 3 objetos, ela não teve lucro, tá vendo? E nem prejuízo. Então nesse caso aqui, quanto é que a função vai ser igual a zero? Quando x for igual a 3.
Então nós temos essas três situações, ó. Positivo, negativo e igual a zero. Tá vendo? Então, gente, entenda o seguinte. Todas as vezes que o x for maior que 3, positivo. Menor que 3, negativo. Maior que 3, positivo, está sendo lucro. Menor que 3, negativo, é prejuízo. Tá? Se produzir 3, não teve lucro nem prejuízo. Uma outra situação também, que esse 3 aqui, ó, que nós encontramos, ele pode ser chamado também de ponto de equilíbrio. Tá? O 3 também recebe esse nome, ponto de equilíbrio. É justamente onde a função é igual a zero. Ele não teve lucro nem teve prejuízo, então é igual a zero. Tá bom? É o ponto de equilíbrio. Uma outra situação, vamos ver um outro exemplo aqui. Ó. Eu vou apagar isso aqui e a gente vai ver um outro exemplo aqui, quando a função for negativa. A função for decrescente. Por exemplo, essa função é a função decrescente. Ó. Menos 2x mais 6. Ela é decrescente porque ela é negativo, né? Então o gráfico vai ficar assim, ó. Se ela é decrescente, o gráfico é nesse sentido. Deixa eu fazer isso mais para cá um pouco, para ficar mais fácil. Então, decrescente está nesse sentido. Se ela é decrescente, se a gente fosse construir o gráfico completo, ele ia ficar nesse sentido, ó. Né? Tá passando 6. Qualquer valor que você pegar para cá, olha, a função é positiva, tá vendo? Ó, ela é positiva. Qualquer valor que você pegar para lá, a função é negativa, ó. Tá vendo? Então ela é negativa para cá e positiva à esquerda. E negativa à direita. Costuma-se fazer o seguinte, para onde que ela está deitada é positiva. E do outro lado negativo. Essa é a nossa função quando ela for decrescente. A gente viu que quando ela é crescente, fica assim, ó, positivo e negativo. O exemplo anterior nós fizemos assim. Como que é decrescente, negativo e positivo, inverte. Vamos analisar agora então quando é que a função é maior que zero, quando é que a função é menor que zero e quando que a função é igual a zero. Ou seja, positivo, negativo, igual a zero, ou ponto de equilíbrio. Então nesses três casos, o primeiro vai ocorrer quando x, vamos calcular x aqui, né? A gente tem que calcular para saber se vai ser maior. Para ser positivo, tem que ser menor que esse ponto. Ó. Vamos calcular esse ponto aqui. A gente pega menos 2x mais 6 igual isso a zero. Então, menos 2x, que é igual a menos 6. Multiplicando por menos 1, 2x, que é igual a 6. X vai ser igual a 6 sobre 2. Então, x está valendo 3. Ó, deu o mesmo resultado do anterior. Então, o x aqui está valendo 3. Ó. Então, quando x, só que mudou. Né? Agora mudou, porque quando x for menor do que 3. Quando x for menor que 3, o resultado é positivo. Esse aqui, olha, é quando o x, né, for maior do que 3, tá vendo? Quando o x for maior do que 3, o resultado é negativo. Aqui, o resultado da função, tá, gente? Aí você substitui lá, vai dar negativo. E quando é que a função é igual a zero? Quando o x for igual a... Oh, meu Deus. Quando x for igual a 3. Tá vendo? Quando x for 3, o resultado é zero. Substitui 3 aqui, ó. Menos 2 vezes 3, menos 6. Mais 6, zero. Então, para ela ser positiva, tem que ser menor do que x. Para ser negativa, tem que ser maior do que... Para ser positiva, tem que ser menor do que 3. Para ser negativa, tem que ser maior do que 3. E para ser zero, né, para ser nula, o x tem que ser igual a 3. Tá, ok? Esse é o estudo do sinal. De uma função crescente, que foi o primeiro exemplo que eu dei. E esse é o exemplo de uma função decrescente. Tá bom? É você analisar quanto que ela é positivo, quanto que é negativo. Num exemplo contextualizado, quanto é prejuízo, quanto que é lucro, quanto não teve lucro nem prejuízo. São essas situações. Tá, ok? Espero que eu tenha contribuído um pouco. Tá, ok?